Olá! Na aula de hoje, você vai aprender sobre a virtualização, como funciona a virtualização. E aqui nesse slide, você vai ter uma visão geral sobre a virtualização. Dando continuidade aqui nas aulas do nosso curso, o que é a virtualização? Olha, a virtualização ela permite executar mais de um sistema operacional utilizando apenas um hardware. E ela compartilha entre si recursos do dispositivo hospedeiro. Ou seja, você tem um computador, você consegue instalar vários sistemas operacionais dentro de um mesmo sistema, utilizando os mesmos recursos de hardware. E quais os recursos principais que são vantagens de utilizar virtualização? Aqui, dentre eles, executar vários sistemas operacionais simultaneamente, instalações mais fáceis de softwares, testes e recuperação de desastres, consolidação da infraestrutura de TI. Por exemplo, executar vários sistemas operacionais simultaneamente. Ou seja, você pode instalar dentro do ambiente de virtualização um sistema operacional Windows, no Linux ou no Mac. Vai depender do seu ambiente de virtualização que você pré-definir. E as instalações mais fáceis de software. Funciona da seguinte maneira. Quando você faz uma instalação completa de algum software, alguma aplicação, e configura todas essas aplicações, todos esses softwares, e você precisa fazer isso repetidas vezes, seguindo uma sequência, esse processo ele pode ser demorado. Mas com a virtualização, basta você fazer apenas uma vez, você prepara uma máquina virtual e você vai replicar essa máquina que todos os recursos já estarão configurados. Porque você vai fazer uma cópia dessa máquina, um clone, você vai clonar essa máquina e ela vai herdar todas as configurações que foram feitas nela. E os testes de recuperação de desastres, em máquinas virtuais, elas podem ser feitas cópias, podem ser clonadas, pode fazer backup, também transferências entre hosts. E se algo der errado, ao instalar algum software ou infectar com algum vírus, que isso pode acontecer, fica bem mais fácil de você recuperar toda essa máquina virtual, todo esse sistema. Porque você fez o backup, você fez uma cópia dessa máquina e, como eu disse, todas as configurações foram herdadas, foram guardadas. Então você não vai ter problema caso haja algum desastre aí, algum problema com essa máquina virtual. E a infraestrutura, a consolidação de infraestrutura. A virtualização, ela pode reduzir significativamente os custos de eletricidade e de hardware. Vários recursos de hardware e eletricidade eles são desperdiçados no modelo antigo. Ou seja, quando você instala um sistema operacional, seja ele Linux ou Windows, todo o hardware onde está instalado esse ambiente desse sistema operacional, ele não é utilizado pelo sistema. E você acaba perdendo recursos que ficam parados lá sem utilizar. E isso traz um gasto para você aí no teu ambiente de TI. E temos aqui então o modelo antigo de infraestrutura. Como funciona esse modelo antigo? Como é que ele funcionava? Vamos supor aqui que você tem uma empresa e nessa empresa você tem uma área específica, uma sala de equipamentos. E nessa sala de equipamentos você possui aí 3 servidores, né? Um servidor de arquivos, um servidor de impressão, um servidor controlador de domínio. E você vai ter um gasto maior porque são 3 equipamentos separados que estão ligados aí dentro dessa sala de equipamentos. E você vai ter que ter uma estrutura preparada para abrigar esses equipamentos. Você vai ter que ter uma sala com ar-condicionado, uma sala própria para esses equipamentos. Isto vai gerar gastos. Você vai gastar com eletricidade, você vai ter um espaço mais utilizado, um espaço mais cheio, com vários equipamentos físicos aí neste local. Por isso, é importante que
haja esses 3 equipamentos no modelo antigo, para não correr o risco de um equipamento quebrar e os serviços estarem somente em um servidor. Servidor de arquivos, de impressão, servidor de impressão. Se estiverem tudo em um equipamento e esse equipamento danificar, todo o serviço vai parar. Por isso a importância de 3 equipamentos no modelo antigo. Nós entramos então com o modelo atual da infraestrutura de virtualização. Ela veio para acabar com esses pequenos problemas que acabavam sendo grandes problemas. E como é que funciona esse modelo? As máquinas virtuais, você pode ver que elas possuem os mesmos serviços, as mesmas funções. Servidor de arquivo, servidor de impressão, servidor de banco de dados, servidor controlador de domínio, mas isso foi integrado dentro de uma estrutura através de um hardware, de somente um equipamento. Esse equipamento ele possui uma aplicação que permite a virtualização, e essas máquinas que possuem os serviços específicos de servidor, elas são utilizadas dentro de somente um computador e fazendo com que elas utilizem os mesmos recursos desta máquina que está sendo a hospedeira, ela está sendo host. E neste caso nós chamamos as máquinas virtuais de guest, são máquinas visitantes, máquinas convidadas. Quando você utiliza os recursos dessa máquina que possui o software, a aplicação de virtualização, você consegue distribuir os recursos dessa máquina com as máquinas virtuais. Por exemplo, você distribui os recursos dessa máquina principal, a máquina hospedeira, ela possui 2 processadores e 16 GB de memória RAM. No primeiro servidor virtual você disponibiliza 2 GB de memória RAM. No segundo servidor você disponibiliza 3 GB e no terceiro servidor você disponibiliza 3 GB também. Foram gastos aí 8 GB de memória de 16 que estavam disponíveis. Sobram ainda 8 GB para o servidor principal gerenciar as máquinas virtuais e também gerenciar os próprios recursos da própria máquina, do próprio servidor de virtualização. Então, você vai ter mais vantagens, porque você não precisa ter um espaço grande para utilizar vários serviços, você não vai ter gastos excessivos com eletricidade, nem com infraestrutura, porque os gastos serão menores, utilizando esse modelo atual de infraestrutura de TI. Vamos para as máquinas virtuais. O que são as máquinas virtuais? Elas são como as máquinas físicas. Elas possuem discos rígidos, possuem BIOS, possuem memórias RAM, CPUs, sistemas operacionais e aplicativos. Ela é como uma máquina comum, mas ela está na camada de virtualização. Ela possui todos esses recursos que são distribuídos pela máquina que possui o serviço, a aplicação de virtualização, como eu expliquei no slide anterior, mas elas funcionam como computadores comuns. Você não vai sentir diferença, você não vai ver diferença entre uma máquina comum e uma máquina virtual, porque elas possuem os mesmos recursos e executam os mesmos serviços das máquinas comuns. Agora que você já entende, já sabe o que é uma máquina virtual, o que é virtualização, como funciona a virtualização, quais as vantagens. Agora a gente pode ir para a aula prática, iniciar aqui a criação das máquinas virtuais, dos templates. Espero que você entenda mesmo este assunto. Se precisar, volta para o início da aula, assiste novamente, para que você possa continuar nas próximas aulas, que nós vamos praticar e montar o nosso laboratório aqui, a nossa infraestrutura virtualizada, continuando aqui com o nosso curso. Então eu te espero na próxima aula e até lá!